Deus está dizendo que Deus permitiu que o inimigo entrasse na terra do povo de Deus. Quero te dizer nessa noite, guarda esta palavra: muitos males que entraram na tua vida foi permissão de Deus. Muitas coisas ruins que estão acontecendo na tua vida, muitas das vezes, são permissão de Deus. A palavra de Deus está dizendo que o inimigo entrou e dominou o povo de Deus. Para Deus nos ensinar, às vezes nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Que às vezes a gente está andando com ele e não sabe. Às vezes a gente está caminhando do lado dele, está dentro da nossa casa, a gente não percebe. O inimigo estava dentro da casa do povo de Israel. Por que ele deixou entrar? Porque eles não estavam sendo fiéis a Deus. Porque se eles estivessem sendo fiéis a Deus, todo o povo não seria dominado. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor entra. Ele escolhe quem? Ele escolhe os homens de Deus. Aí tu vai dizer para ti que muita gente fala que é evangélico, que é crente, que vai para a igreja, que lê a Bíblia, mas a vida é um inferno. É muito levante, é muito problema, mas tu diz assim: por que está acontecendo se eu sou um escolhido de Deus? Por que está acontecendo tudo com isso se eu procuro obedecer a Deus? A palavra está dizendo aqui que Daniel desobedecia a Deus? Não. Os homens que foram separados eram os melhores. Porque quando o inimigo quer atingir a tua casa, ele vai buscar o melhor. Ele vai buscar aqueles que estão buscando a Deus. Ele não vai buscar aqueles que não estão buscando. O alvo do inimigo é aquele que está próximo de Deus. E Deus permite que toque. Ele não permitiu com Jó. A palavra de Deus diz que Deus falou para o inimigo, não gosto nem de falar o nome dele, que ele era um servo reto e fiel, mas ele permitiu que o diabo tocasse nele. O que eu disse no começo? Que Deus às vezes permite para te provar, para provar se tu vai ser fiel. E aí a palavra de Deus diz que quando chega lá na terra, e trocado até o nome dele, o inimigo começa a querer dar uma nova identidade para aquelas pessoas. Qual era o plano do inimigo aqui na palavra? Era mudar a cultura dele, arrancar o que Deus tinha mudado, que Deus tinha ensinado para ele, ensinado tudo errado, até uma língua diferente. Tem muito crente que aprendeu tudo certo e esqueceu tudo. Eita, falava em mistério, agora fala palavrão. Falava só de Deus, agora só fala da vida dos outros. É o inimigo mudando a tua linguagem. Presta atenção. Tu era conhecida como um cargo na igreja, agora tu é conhecido como o quê? E até o inimigo coloca até apelido na pessoa. Você sabia isso? Não tem aqueles perigosos do tráfico, que todo mundo tinha um apelido. Quando tu chega ali na favela, no mundo do tráfico, ou quando seja facção, tu vai ter logo um apelido. Quando chegou na terra do inimigo, os homens de Deus foram batizados logo com outro apelido, outro nome: Gatsabá, Gatsazá, Sadak, Mesaque, Abidnego. Mas o nome verdadeiro deles não era aquele. Mas Deus estava provando aquele servo no meio da casa do inimigo. Deus não poderia blindar eles. Não toque em Daniel. Não prende o meu servo. Não toca na missionária. Não toca no pastor. Não toca no presbítero, nem no diácono. Não, Deus disse: vai lá, pode tocar. Eu quero testar ele, se ele vai até o final. Aí chega o inimigo, tem muitas pessoas caindo por causa disso, largando até o evangelho para ganhar dinheiro. Tem pessoas que já sentaram aqui, nada contra as profissões, você pode trabalhar onde você quiser. Jesus era carpinteiro, trabalhava. Mas quando ele assumiu o ministério dele, ele não botou a carpintaria em primeiro lugar. Eu tenho que te falar isso nessa noite. Cuidado para te não ser Marta,
que cuidou primeiro de ajeitar a casa, enquanto aquele que ia ajeitar a vida dela estava por lá de fora. Enquanto aquele que ia ajeitar a vida dela estava em segundo plano, que era Jesus. Não, Maria foi para os pés dele. Aí Marta chegou lá para repreender. Maria, Senhor, tu não está vendo que eu estou cheio de trabalho aqui? E ela está aí do seu lado. Ele disse, ela está pegando o que é o mais importante, que sou eu. Glória a Deus. E às vezes tu está deixando para trás o que é mais importante, que é Jesus. Aí quando às vezes só procura Jesus quando está no hospital, só procura Jesus quando o filho está doente, só procura Jesus quando está no momento difícil. Todos nós vamos passar pelo momento difícil. Daniel não está passando? Estava passando na palavra. Chegaram presos, foram levados presos, cativos. A palavra diz, cativo é preso. Foram para o cativeiro. Botaram outros nomes nele, vão mudar até a comida dele. E vão começar a comer a comida do palácio. Eles vão começar a comer os manjares do palácio, as iguarias, a comida do palácio. Mas no meio destes servos, observe, tinha um que era o líder, que era Daniel. No meio do grupo da tua igreja, Deus vai escolher alguém para te dar sabedoria. No meio da tua caminhada cristã, não desvaloriza aquele homem que Deus colocou dando sabedoria. Porque na minha caminhada cristã eu cresci e estou crescendo porque eu valorizei as pessoas que têm sabedoria de Deus na vida dela e me repassam. Às vezes uma palavra corrige tudo algo de errado que tu ia acabar de fazer. E aquele homem vai ser usado, Daniel. Os outros seguiram. Já pensou se Daniel falasse, não, pera lá, nós não vamos comer nada do palácio. Aí o outro colega dele disse, não, nós vamos comer, porque eu tenho maior vontade de comer a comida do palácio. Calma, que o diabo trabalha é assim. Ele quer satisfazer a tua carne. Ele quer te dar o melhor do mundo. Ele quer te dar dinheiro. Ele quer te dar poder. Ele quer te dar aquela churrascada. Tudo isso eu já tive. Cansei de fazer churrasco aqui dentro da igreja, de ligar som, de botar teclado com música ao vivo para cantar para mim, meus amigos artistas. Eu ligava numa sexta-feira, só fazia dizer, vem que já está tudo pronto, tem carne, tem bebida, tem tudo. O inimigo não deixava faltar nada. Deus me dava, eu jogava fora. Eu acabei de falar, copo com água. Ele me dava ali que eu orava, oh, Senhor, não deixa faltar nada na minha casa. Senhor, eu quero, obrigado, Senhor, pelo alimento. E Deus taca alimento. Deus taca dinheiro na tua conta. Deus taca dinheiro na tua mão. Tu vai jogar tudo fora. Por que está jogando tudo fora? Porque tu não está tendo a sabedoria de Deus. Antes de Deus entregar algo maior na tua vida, Ele vai te provar. Está vendo Daniel? Preso, prova. Sadraque, Mesaque e Abednego vão passar pela prova, vão passar até pela fornalha. Mas quando chega logo no primeiro passo, o que Deus te dá quando Ele quer caminhar contigo? Ele te dá sabedoria. Eles não tinham a sabedoria, eles tinham a palavra, eles tinham a fidelidade, eles prestavam culto, eles oravam. E tem muitas pessoas que estão na igreja, eles têm a palavra, eles têm o conhecimento, eles oram, eles vão buscar na madrugada, eles fazem tudo direitinho, mas ainda não têm a sabedoria. Por que, pastor? Porque ainda vão ter que passar pela prova. Eles vão ter que ser lançados cara a cara com a mão do inimigo, onde ele vai pesar a mão sobre eles. Vai até muitas das vezes colocar em uma situação sem saída, difícil. Daniel e eles estavam sem saída, difícil. Mas Daniel estava na presença do Senhor. Estava preso na presença de Deus. Estava oferecendo algo que não era da cultura dele comer. Ele não estava acostumado a comer aquilo. Uma cultura que o inimigo queria plantar na vida dele. É todo o tempo o inimigo fazendo isso contigo. Às vezes tu está na igreja, aí tu vai dizer assim, eu vou parar de usar esses vestidos aqui, eu canto lá, vou começar a botar meu shortinho de novo. Quem sabe eu não vou tomar uma. Quando tu vê, tu está dançando um pagode que tu dançava. Quando tu vê, tu está fazendo tudinho na cultura do inimigo. E
está contra a palavra de Deus, porque ela fala: aquele que ama as coisas do mundo não tem como se associar às coisas de Deus. De Deus é de Deus. O que são as coisas de Deus? Aquilo que foram feitas para a honra e glória de Deus. Nós temos que fazer isso. E aí vamos ver a prova, para terminar já adiantada agora a minha voz. Daniel tem a sabedoria? Ainda não. Ele tinha a fidelidade. Mas ele tinha o quê? O amor de Deus no coração dele. Ele disse: negativo, não quero. Não me dê essa comida. Desde que a gente coma por 10 dias os legumes. E a palavra de Deus diz que o Senhor toca no coração daquele homem que estava responsável, chefe dos eunucos, e ele consegue ouvir a proposta de Daniel. Aí Deus está dizendo para nós nessa noite: só faz o que eu te mando, eu vou usar pessoas para te ajudar. Deus não usou aquele carcereiro para ajudar José? Deus não está usando agora o chefe dos eunucos para ajudar Daniel? E Deus está dizendo na palavra dele: todos os dias eu estarei contigo, te ajudando. Glória a Deus, Senhor. Ele tem te ajudado. Ele tem colocado pessoas dentro da tua casa. Ele tem lançado convites para Deus falar contigo lá naquele bate-papo. E às vezes no WhatsApp, numa madrugada, não sei. Deus vai dar um jeito de te orientar. E aí diz a palavra que Ele vai fazer conforme a proposta de Daniel. Eles passam a consumir os legumes, enquanto os outros cativos começaram ali, que estava programado para comer aquilo que o rei mandou. Nabucodonosor manda comer. Sabe quem representa o Nabucodonosor? Representa o inimigo. Tem coisas que o inimigo coloca para te comer que não é para te comer. Tem proposta que ele coloca que não é para te aceitar. Tu tem que firmar na rocha, na palavra, na fidelidade. E aí quando chegar o momento, tu vai te colocar em risco, porque vai aborrecer o inimigo. Quando tu não está comendo o que o diabo quer, ele começa a se levantar na tua vida. Ele começa a se levantar com problema na tua casa. É de todo lado. Ele te cerca. Mas aí você tem que permanecer fiel. E a palavra de Deus está dizendo, quando chega e completa aquele tempo, que é para eles serem apresentados ao rei Nabucodonosor. A palavra de Deus diz que eles estavam o quê? Diferentes dos outros. Quando você é fiel na prova, tu fica diferente de tudo quanto é crente. Tu passa a ser um servo diferenciado. Glória a Deus. Ah, eu sou pastor, sou igual a todo pastor. Negativo, tem que ser sincero. Não tem todo pastor igual. Eu prego para você, pastor. Não sou melhor do que ninguém. Vai depender se você está passando na prova de Daniel. Se você está comendo algo do mundo, tu é pastor. Tu está aí no mesmo lugar que o servo de Deus. Mas quando chegar na hora de te apresentar diante do inimigo, ele vai ver o teu defeito. Ele vai ver que tu não está revertido espiritualmente. Naquele caso, Nabucodonosor está ali diante dos homens de Deus, mas a palavra de Deus diz: foi dado a eles sabedoria. Eles passaram a ter um conhecimento que ninguém mais tinha. Mas depois que eles passaram pela obediência e a prova, Deus entregou antes a sabedoria para eles no primeiro dia? Não. Depois que eles aguentaram a prova, eles comeram os dias de legumes, somente legumes, eles passaram pela prova e receberam algo de Deus. E quando tu recebe algo de Deus, tu vai ser diferente diante do teu inimigo. Ali estavam os homens de Deus, presos como todos os outros, mas eles estavam com algo diferente espiritualmente. Eles estavam com a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que não foi encontrado em todo lugar, em todo o reino, nenhum servo como eles. Nenhum como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram os nomes que foram dados. Então, meus irmãos, a prova que você está passando, o inimigo que está trabalhando contra ti, você tem que olhar para o que Deus quer que você faça.
Mas não é fácil o que Deus manda você fazer. Envolve confronto, envolve desobedecer a proposta do inimigo, envolve fazer contra a vontade do inimigo, a vontade do mundo, e começar a fazer a vontade de Deus. E mais na frente, eu não te garanto, mas a palavra de Deus garante que Ele vai entregar algo que tu precisa para a tua caminhada. Se você precisa de sabedoria, que nós precisamos, Ele vai entregar. Se você precisa de unção, autoridade espiritual, Ele vai entregar. Se você precisa de algo que venha te colocar num posto maior, Ele vai entregar. Ele fez isso com Daniel. A palavra de Deus diz mais adiante, depois eles se tornaram lideranças daquele reino. A vida de José, do mesmo jeito, se tornou governador, mas ele teve que passar pelo processo de obediência. E Deus manda te dizer nesta noite: aguenta o processo, faz conforme o Espírito Santo te orienta, conforme Deus já falou, já tocou teu coração, quando tocou, mas já falou contigo, tem te cobrado. Apressa-te em fazer a vontade de Deus, que lá na frente Ele vai cumprir a promessa na tua vida, e tu serás diferenciado dos demais perante o inimigo, que vai passar a te respeitar, vai te colocar no lugar de honra, porque Deus, quando Ele quer, Ele usa até o teu inimigo para te honrar. Este é o Deus que nós servimos, este é o Jesus que tem um compromisso conosco, mas Ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, com aquele que é fiel. E Deus fala para ti nesta noite: sejas fiel até o final, que eu te mostrarei a promessa que eu tenho para a tua vida. Amém? Fique com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus.